Boa noite! Sejam bem-vindos ao nosso Pod Ré, o nosso talk show de beleza. E hoje estamos mais uma vez aqui com a entrevistada maravilhosa. Mas antes de falar o nome dela, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a Biju Artes, ali no calçadão da João Pessoa. Gente, quem quiser comprar joias, bijuteria, pode procurar a Biju Artes lá no calçadão. Quero agradecer também Estúdio Mix, que fica aqui na rua Armindo Guaraná, 175, a Sensacional Bronze, que fica ali na Avenida Tranquedo Campos, número 685. E também não podemos esquecer de agradecer a maravilhosa Acarajé da Magna, ali na rua Itabaiana, 228. Você que está agora, nesse exato momento aí, nos assistindo, corre lá no canal do YouTube, o canal do Pod Ré, clica lá, ativa o seu sininho, compartilha com as suas amigas e vem fazer parte desse talk show de beleza. E agora eu quero convidar a nossa entrevistada dessa noite, que é a Graciele Gatto. Olá, Marilis, tudo bem? Tudo bem, Graciele, com você? Tudo ótimo, muito feliz de poder participar. E nós pudemos aí distribuir, né, poder transbordar um pouco mais do nosso conhecimento nesse momento, nesse encontro, nesse Pod Hair, e espero poder contribuir nessa entrevista. Com certeza. E eu gostaria agora, primeiramente, de saber quem é Graciele Gatto. Bom, Graciele Gatto é uma empresária no ramo da beleza há quase 3 décadas. Sempre atuei no universo do empreendedorismo feminino na área da beleza e há 24 anos com a sede da Academia Hair School no Brasil. Graciele é empresária que iniciou o projeto da primeira academia científica no mundo da beleza, não somente Brasil, mas América do Sul, Europa. E a gente tem aí conquistado vários outros países, impactado a vida de muitos outros profissionais também, com conhecimento científico, né? Que bom, né, Graciele? Mais uma empreendedora fazendo a diferença no mundo, né? Mas, Graciele, me fala um pouquinho como iniciou essa vontade, esse sonho, esse desejo de ingressar nesse mundo, nesse ramo da beleza, nesse mundo que você está vivendo hoje. Como começou isso? Despertou da família? Como foi que começou isso? Me conte um pouquinho. Então, Alice, na verdade, na minha família, não havia profissionais, quer dizer, até uma prima. Na verdade, eu tenho uma prima que é cabeleireira até hoje, né? Nos dias de hoje. Também foi importante na minha carreira, mas da parte da minha mãe, pai, dos parentes mais próximos, eu não tive uma referência. A verdade é que eu tinha muita facilidade por ter muitas irmãs e vir, como a grande maioria dos brasileiros, né, de uma condição bastante simples, né, de comunidade. Então, a gente sofre por muitas dificuldades financeiras. E como eu nasci numa família grande, né, de muitas irmãs, isso possibilitou que eu pudesse fazer, por exemplo, penteados, tranças, pudesse treinar, pudesse ter as minhas irmãs como modelo. Minha irmã fazia produções, festinhas de bairro, né, na rua, né, e maquiava. Então, eu acredito que vem da necessidade com uma habilidade, um dom, né, um presente aí de Deus, em conseguir realizar atividades sem ter estudado, né, sem ter feito curso. Então, com meus 10 anos de idade, eu já sabia trançar, que era algo muito complexo na época, né? Nos anos 80, 87, 88, essa época em si, era o auge das tranças e era o que as pessoas buscavam nos salões. Mas eu tinha facilidade para tudo que era trabalho manual, artístico, pintura, fotografia, tudo que envolvia essa parte de artes, desenho.
eu me envolvia e aprendia muito facilmente de uma forma didática, né? Porque hoje Sim. o didático ele não existe, hoje tem vídeos, a pessoa aprende através daquilo que ela vê, do que ela lê, do que ela estuda, tem os online. Naquela época não existia, né? Nem nada online e tampouco tinha acesso a informações, revistas ou livros, e mesmo naquela época não haviam livros nessa área, Sim. nesse segmento. Então, tudo começou... Existia um livro na época que os profissionais que tinham condição de comprar, né, eram livros caríssimos, aquelas coleções de livros com muitas informações. Eu lembro que teve uma época, eu morava em Recife nessa época, e passou na frente do salão lá, uma pessoa vendendo esses livros, né, e assim eu fiquei louca, porque era meu sonho ter aquilo ali, era como se tivesse assim... Meu Deus, eu não quero mais nada nessa vida, eu só quero esses livros. E na época vinha acompanhada com aquelas fita cassete. Depois, quando evoluiu um pouquinho mais, aí passou a ser os CDs, né? Então, assim, eu lembro que nessa época eu não tinha condição financeira de ter uma coleção dessa de livros, mas eu juntei todo o dinheiro que eu tinha para poder comprar esse livro. E depois eu lembro que, depois de uns anos, aquele livro não tinha mais importância nenhuma para mim. Eu disse, meu Deus, o que era um sonho virou nada depois, porque aí veio a tecnologia, né? Veio esse mundo, esse universo que a gente vive hoje, mas que infelizmente ainda deixa muito a desejar, porque a gente vive hoje num mundo muito enganoso. E falando sobre essa questão de mundo enganoso, Graciele, você que é uma pessoa viajada, você que é uma pessoa que ministra cursos, a gente vai já falar sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouco desse universo da internet e o que tantas pessoas procuram lá, como uma grande verdade que muitas vezes vira um problema muito sério. O que é que você tem a dizer sobre esse universo? O universo online ele é magnífico. O grande problema são as pessoas que elas buscam atalhos, né? Elas não querem, de fato, não é que elas no generalizado, não. Existe um grande grupo de pessoas que vão para as redes sociais, para a internet, para o YouTube, em busca de atalhos, de caminhos curtos e rápidos para obter resultados sem vamos dizer assim, sem que haja de fato um conhecimento. Então, por exemplo, a pessoa aprende ali a fazer uma progressiva, então ela se intitula cabeleireiro, sem sequer ter estudado absolutamente nada sobre a estrutura capilar, sobre o mecanismo, como aquele produto age, quais são os efeitos nocivos, quais são os efeitos benéficos ou não, né, relacionados àquele produto. Então as pessoas elas querem o quê? Sempre isso é comum, desde que o mundo é mundo, as pessoas procuram atalhos para o sucesso, receitas para o sucesso. E eu acho que esse é o grande equívoco, esse é o grande erro de qualquer profissional de qualquer área, achar que não existe um preço a se pagar. E existe, o estudo é o preço que a gente paga para chegar aonde se deseja. Então, se eu quero um crescimento sólido, se eu quero me tornar uma autoridade em algo, uma autoridade em loiro, seja em liso, seja em cachos, seja como palestrante, seja como uma grande profissional no salão de beleza, eu preciso estudar, eu preciso buscar, e não é uma matéria em si, ou um pedacinho de uma informação, é uma informação inteira. Então, eu acredito que hoje as pessoas estão muito viciadas em pequenos conteúdos, e com aquele pequeno conteúdo, ela passa meses, vamos assim, sabe, devorando e praticando só aquilo, então ela está sempre rasa, sempre faltando alguma coisa, sempre faltando, aí ela comete um erro, aí quando ela comete um erro, aí ela volta a buscar de novo umas novas soluções, aí ela continua naquele vício, passa meses naquilo, até que aparece um outro problema, e assim é o que tem acontecido no mercado. O mercado ele está cheio de altos e baixos e problemas por falta de base sólida, por falta de desejar e querer de fato investir na profissão, porque não existe investimento sem esforços. Aí eu fico me perguntando, o que adianta uma profissional do seu gabarito hoje se qualificar tanto dentro do mercado para levar conhecimentos para os profissionais, se eles não estão valorizando tudo aquilo que a gente aprende, e eles vão buscar o meio mais fácil. E o que eu acho interessante também é que depois que eles passam por essa situação, que vai buscar esse meio mais fácil, aí eles agora
eles antes questionavam que não tinha condição de investir, mas depois que ele passou pelo problema, ele agora acha condição para investir, ou desiste, que é o que tem acontecido com muita gente. Tem uma amiga minha que diz assim... Não é verdade? Que é verdade. Ela costuma dizer assim, que... Na verdade, tem duas frases que eu acho bem interessante, né? Quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente inventa uma desculpa. E quando a gente quer, Exato. né? Como diz a minha amiga, não passe vontade, passe o cartão. Então, quando você tem vontade mesmo, você passa o cartão. Quantas vezes o teu telefone... Vou escrever essa frase, viu? Vou escrever essa frase. Não passo vontade... Passa o cartão. Pronto, não passo. Pode falar. Aí se cai, por exemplo, teu telefone hoje, no chão, quebra, ou vai no banheiro sem querer cair no vaso sanitário, aconteceu alguma coisa, ou te assaltam. O que você faz? Você não compra fica outra. Você corre, dá um jeito, pega o cartão de crédito, e compra 12 vezes. Você vai resolver. E hoje as pessoas, elas não querem pagar o preço do conhecimento. Hoje, paga-se, por exemplo, no iPhone, 12 mil, 10 mil reais. E na hora de um treinamento de R$1.000, acham caro. Na hora, porque é o seguinte, a ignorância, ela custa muito, muito mais, é um preço muito mais alto do que o conhecimento. Então, às vezes a pessoa, ela está abdicando de gastar 3, 4, 5 mil num super investimento, que é um treinamento, capacitação para a sua vida, para ser autoridade, só que ela paga um preço muito mais alto pela ignorância. Por exemplo, essa semana mesmo na rede social, eu coloquei um depoimento de uma aluna que hoje é uma autoridade, que hoje faz sucesso, ela é da Bahia, e ela teve que passar por um processo mesmo, onde a cliente a processou por um erro técnico, para ela poder se posicionar, pagou a cliente, para poder se posicionar, e assim não é só o caso dela. Quantos clientes hoje vêm para a Hair School quando já chegou no fundo do poço? Né? Eu digo, existem muitas expressões que dizem que fundo do poço é o melhor lugar para se estar, porque só tem uma saída, né? E você não fica perdido, você só olha para o alto e ainda tem a questão de você poder impulsionar, né, e subir, né? Exato. Então não é tão ruim. Sim, mas é uma situação que traz dor. Agora, é constrangedora. Aquela expressão assim, poxa, para que você vai passar por um processo de dor, sendo que você pode não passar por isso? Para que você passar por um estresse desnecessário? Então, as pessoas se acostumaram muito. Essa semana mesmo, em um dos nossos grupos, uma pessoa cometeu um erro, né, tecnicamente, grupos que a gente tem de apoio, e ela usou um determinado produto, não sabia utilizar, enfim, teve ruptura do cabelo, e ela escreveu, né, vivendo e aprendendo. E o meu esposo escreveu, não, tem que trocar essa frase de vivendo e aprendendo, é estudando e aprendendo, porque até quando vai ficar tomando, sabe, chapuletada da vida por ignorância? Porque quando a gente não se especializa, não estuda, a dor vai ser muito grande. A dor do não saber, ela é muito maior, maior. Tem gente que não sabe disso. E acaba, de certa forma, né, subestimando. Mas sai caro. Engraçado, um telefone, né, tem 10 vezes o valor. Às vezes um workshop de R$300, o pessoal, meu Deus, é caro. R$300, você não paga nem aquele aparelho antigo que não tem internet, nem ele você não comprou hoje por R$300. Né? Verdade. É que as pessoas, elas estão muito cômodas. Hoje em dia, com essa questão da internet, eu costumo dizer assim, eu não sei se você sabe, eu também ministro curso, eu sou palestrante também, eu faço workshop, além de ser cabeleireira, né? Mas, assim, eu fico muito indignada com algumas situações que eu vejo de profissionais, porque muitas vezes eles estão lá dentro de um workshop, mas eles não estão lá pessoalmente, eles estão dentro de uma rede social, tirando foto, postando para pessoas, e quando você termina de colocar o pé em casa, chega a mensagem, ai, mulher, manda aquela dica que você passou para mim, porque na hora que você passou, eu estava não sei o que, você, sabe o que é que eu faço? Aqui para nós, e amanhã para todo mundo, eu não respondo, porque eu vou me cansar 2 vezes, porque eu fico imaginando, se você se disponibilizou, sair da sua casa, você investiu, pouco ou muito, mas você investiu, você vai passar um dia todo sentada numa cadeira, em vez de você estar lá com a caneta,
né? Um papel anotando tudo que está se passando ali. Você está dentro de uma rede social, postando foto, olha, eu estou aqui fazendo só um marketing, mas na hora da precisão você não aprendeu nada. E aí vem incomodar o instrutor que já passou um dia todo palestrando, cansou o dia todo, fazendo as mesmas perguntas que você falou lá. Aí eu sinceramente, se eu estiver errada, você já pode me desculpar aí, mas eu não respondo, Graciela. Não, tá certo. Acredito que cada um tem um nível de tolerância e acho que você conhecendo o seu público, você sabe, assim como houve um desrespeito em não te ouvir, você pode se colocar na mesma posição de também não ouvir aquela pessoa. Exato. Acho que é um direito e uma posição que cada um escolhe, né? Eu já sou um pouquinho mais direta, eu já gosto de falar mesmo para a pessoa. Eu gosto mesmo de mostrar para ela que ela está errada. Eu prefiro, assim, não... Você agora me fez eu lembrar de uma situação. Dizer, cara, você estava lá, investiu o seu tempo para nada, cara. Desculpa, mas o material está aqui, a apostila está aqui, bora revisar. Assim, eu acho que a pessoa tem que acordar para a vida. Que, infelizmente, as pessoas erradas, elas não aceitam nem conselhos, muito menos que você deixe de fazer aquilo que ela quer. O errado, ele sempre quer que todos façam as coisas. Errado, geralmente, é uma pessoa super mimada, mal educada. Né? Porque só para estar no evento e não prestar atenção já é uma falta de educação, né? Sim, então, sim. Geralmente, a pessoa errada, ela faz isso. Ela cria uma certa situação de constrangimento, de discussão. Então, acho que está na hora de pessoas adultas serem adultas de verdade. Se ela se posicionou como adulta profissional, ela tem que estar dentro de uma sala de aula como uma adulta responsável em ver, em ouvir, em anotar. Eu já sou bastante crítica, quando eu percebo que as pessoas estão distraídas, eu falo, anota, eu chamo atenção, olho nos olhos, eu faço pergunta para a pessoa. É claro que em cursos grandes, que tem 1.000 pessoas, 300, 400, dependendo do campo de visão, a gente não consegue ter acesso a todas as faces, né, todos os rostos. Eu me lembrei de uma situação, eu fiz um evento aqui em Aracaju, um hotel, no Aquários até, e eu lembro de uma situação, você falando agora, eu me lembrei de uma situação onde a pessoa estava assistindo a palestra lá, estava assistindo o workshop, e no meio depois que eu já estava finalizando aquela parte do procedimento, ela me pediu para poder falar do início. Aí eu disse, eu já tinha percebido que ela estava lá, mas eu não queria dizer, você não estava aqui no viu, para não ser mal educada, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu acho que eu me saí super bem. Eu disse bem assim, meu bem, tudo bem, eu vou repetir para você, você acabou de chegar agora? Aí a colega do lado fez, não, ela já estava aí. Então, ela se tocou, né? Então, ela percebeu que ela estava me fazendo atrasar o meu serviço por conta de uma situação que eu teria que repetir tudo de novo. Eu não repeti e esperei terminar para depois ela vir conversar comigo e dei uma por cima para poder ver se ela percebia que errada foi ela. A gente estava lá. É bem não é verdade? É bem complicado. Infelizmente, a gente tem uma geração... que imediatista, né, que quer resultados rápidos, que querem muitos favores, que não aceitam não quando eles estão errados. Então, nosso trabalho que a gente faz, né, assim como quem estuda a pedagogia para a parte infantil, a gente estuda a andragogia, que é poder aplicar o nosso conhecimento para os adultos, né? Então, acho que lidar com os adultos é bastante complexo. Então, vai além só de ensinar sobre cabelo, sobre colorimetria, sobre loiros, sobre qualquer tema científico. Vai além disso, por isso que a nossa academia hoje também tem tanto reconhecimento, porque a gente foca muito nesse lado humano. Que muitas vezes as pessoas, mas por que é desnecessário entrar em alguns temas? Não é desnecessário, porque para a pessoa obter um aprendizado, se ela não decidir uma mudança de vida, não há certificado nem curso que ela faça que vá fazer com que ela tenha retorno financeiro. Então, a gente cuida hoje, como educadoras, acredito que você, eu e muitos outros educadores no Brasil, a gente procura levar além do que eles, na verdade, o que eles precisam, eles não sabem. E a gente entrega o que eles precisam e entrega o que eles vieram buscar. Então, eles vieram buscar colorimetria, a gente entrega. Mas a gente vai entregar além, vai entregar o que eles precisam. O que eles fizeram, postura, às vezes uma palavra de fé, às vezes uma palavra de estímulo,
Às vezes é uma correção, sim, podem não gostar, mas é uma correção, né, que a gente vai advertir, vai chamar a atenção, porque eu tenho percebido muito isso, né? No Brasil, houve uma falsa instrução, as pessoas agora, a maioria está na universidade, houve uma facilidade de liberação de diplomas, uma facilidade Isso. de conclusão. Não, hoje em dia as pessoas se formam em casa, né? As pessoas estão se formando em casa. Se formar em casa não é o problema é quando, de fato... Contanto que estude, né? Exato. Olha, mas deixa eu falar para você de uma situação, dessa questão de se formar em casa. Eu tenho uma cliente, inclusive ela também é cabeleireira, o esposo dela fez um curso de administração, ela é psicóloga, e o esposo fez um curso online de administração. No dia da prova, quem respondeu a prova foi ela. Pois é. Para ele. E aí? E na vida real isso vai ser cobrado, né? É por isso que a gente vê tantos profissionais desqualificados, tantos profissionais que não têm a devida competência. A gente tem percebido quantos salões de beleza, uma pergunta bem básica pra gente, assim, né? Para mim e para você. Quantos salões você conhece que você sabe que não corta cabelo? Quantos? Verdade, muitos, olha. Absurdo. Conheço vários. Sim, porque as pessoas, elas imaginam assim, cabeleireiro é alguém que corta cabelo. Qual é a ideia de um cliente final? Nosso cliente final, a gente não está falando nem de pessoas comuns. Chegar para eles assim, o que um cabeleireiro faz? O que ele vai responder de primeiro é corta cabelo. Não corta cabelo. Hoje existe uma quantidade enorme de profissionais que não sabem cortar cabelo, eles destroem cabelo, eles acabam com o cabelo. Sabem, são bons em progressiva, são bons em loiros, porque aprenderam ou sou loiro, ou sou progressiva, ou só fazer liso, mas não sabe muita coisa. Ou seja, a gente não precisa ir muito longe, mesmo não tendo. Tem pessoas que não fizeram curso online, fizeram presencial e dentro de escola saíram dali sem saber o básico, até na hora de cortar as pontinhas o cabelo sai torto. Eu fui fazer uma gravação uma vez de cabelos lisos. E peguei alguns modelos para poder fazer o alisamento. Todas as modelos, quando eu alisei o cabelo, gente do céu, os cabelos estavam, porque até então cabelo volumoso, cacheado, né, o cabelo crespo, quando tá cheio, volumoso, você nem percebe. Quando alisou aquele cabelo, um desastre, o corte parecia... código de barras, assim, eletrocardiograma, não sei te dizer o que, mas uns absurdos. Todos os cabelos que foram alisados, eles tinham um absurdo de erros. E olha que tinha cabelos que nem eram tão crespos, era cabelo com leve ondulação, e o cabelo já estava liso e estava mal cortado, com degrau mesmo, pá, daqui a pouco, pá. Ou seja, vou dizer uma coisa, tem escolas que não ensinam o básico, porque nem o professor sabe cortar. Como é que você pode ensinar aquilo que você não sabe nem para si? Hoje eu vejo um número muito grande. Eu mesma conheço educadora de escola que tinha escola que não sabe cortar. O que você eu também conheço, viu? Eu também conheço. Espera do mercado, né? Uma grande deficiência, infelizmente. Aí a pergunta que eu faço para você. Você acabou de me dizer que você é instrutora também, né? Além de ser gerente de uma academia que é o sonho de qualquer profissional que tem visão de crescimento, né? Que sonha em crescer mais, aprender mais. Então, quem não quer ir para uma academia dessa, né? Eu, infelizmente, ainda não tive essa oportunidade de participar de uma academia dessa, mas já fiz vários outros cursos, e assim, continuo estudando até hoje. Hoje, meus cursos, maioria são mais cursos online, eu faço curso profissional uma vez no ano, eu faço curso presencial aliás, ainda faço curso presencial daquilo que eu não me sinto muito segura, como, por exemplo, no começo desse ano eu fiz um curso de colorimetria com Sidney Marcelo, que é o mago das louras. Até eu ia entrevistar ele ontem, mas o
o programa aí, o sistema deu um problema aí por conta da chuva e eu acabei não conseguindo e ficou agora para uma próxima data. Mas, assim, a minha referência hoje, eu não conheço ainda o seu trabalho, espero quando eu conhecer o seu trabalho também tenha você como referência, porque o que falta muito nas pessoas, nos profissionais que eu acho, é a questão da humildade. Eu não sei de nada, Graciela. Eu ensino as pessoas, mas você não ensina assim, eu ensino só o que eu sei, o básico. Eu costumo dizer assim, deixa as pessoas se surpreender com o meu ensinamento. Elas vão dizer se foi bom ou se foi ruim, ou se foi médio. Então, o que é que eu faço? Eu sempre busco aprender mais. Ah, mas professora, a senhora ensina todas as técnicas de mega e a senhora está fazendo um curso de mega? Sim, estou. Porque vai que lá tenha uma coisinha que chama a minha atenção. Olha que interessante. Eu dou curso de mega e eu fiz um curso com uma profissional de fora também, Fernanda, esqueci o sobrenome dela. E aí, no início, eu comecei a achar que estava entediada, porque tudo que ela estava ensinando era o que eu fazia, tudinho, mas olha onde mudou a minha vida na questão dos mega, do bioadesivo. Ela finaliza as telas dela com microlinks internos. Entendeu? Então, qual é o maior problema das pessoas que usam mega hoje no bioadesivo? Diz que a tela escorrega muito fácil. Aí inventaram uma fita de sustentação. A gente usa, mas ela também escorrega fácil. Porque depende muito de raiz. A maioria das pessoas usa progressiva, usa muito creme no cabelo, então acaba dando um problema. Gente, quando eu vi aquela mulher colocando isso, na hora eu parei. Comecei a prestar mais atenção e voltei todo o vídeo de novo. Voltei a aula novamente, aí comecei agora a valorizar o que eu tinha pago, né? Porque foi um curso pago. E aí mudou a minha história, Graciele, mudou a minha história. Hoje, nos meus cursos, quando as alunas vêm, ai, professora, mas eu não gostei dessa técnica porque ela solta mais rápido, não tem tanta sustentação, essas laterais abrem fácil. Ela finaliza interno com microlinks e as laterais, ela dá pontos. Acabou o meu problema. Mudou detalhes, a minha história de ensinar. Detalhes que fazem a diferença. Entendeu? São detalhes. Onde tem arrogância não cabe conhecimento. Muita gente está aí nessa coisa, já sei o suficiente, né? Ninguém sabe. Talvez nem prestaria atenção no detalhe, né? Se entrasse no treinamento desse, poderia até passar desapercebido isso, né? Graciele, quais são os cursos que você ministra hoje lá na academia? Olha, hoje nós temos mais de 50 treinamentos, entre nacionais e internacionais. A gente tem desde autoridade máxima em loiros, que é uma referência até para quem, por exemplo, a gente for citar ali muitos nomes, se eu for falar os nomes que já passaram pela academia, depois eu cito na formação, mas são Rodrigo Cinta, milhares que já passaram, né? Aí nós temos autoridade máxima em loiros, expert em crespos e cachos, nós temos o Master Colorista Internacional, que é ministrado aqui no Brasil e também na Europa. Na verdade, quase todos são ministrados aqui e lá. Aí nós temos o Formação de Técnicos, que hoje milhares de técnicos já passaram. Vou citar ali o Francisco Costa, Pera das Louras, Nayara Bezerra e vários outros. Nayara é uma profissional, nota 1000. E assim, todos eles passaram pela formação 2 vezes, no caso deles 3 especificamente, e vários outros grandes nomes nacionais que já passaram pela Hair School, como educadores, né, para que tivesse toda a base para ser um educador técnico. Aí mesmo em Aracaju a gente tem a Kelly, tem vários outros nomes, muitas pessoas. Kelly, qual Kelly? Kelly o quê? Fernanda, o nome dela, mano? Kelly lá de Aracaju? Eu não estou lembrando exatamente o sobrenome dela, que eu tenho um pouco de dificuldade aí para lembrar sobrenomes, Ela ministra esses cursos aqui, Também ministra treinamentos. A gente tem muitos milhares, porque assim, muitas empresas do Brasil, e inclusive algumas multinacionais, enviam seus técnicos para se formar conosco, muitas marcas. Então a gente tem, por exemplo, grupos enormes de marcas extremamente conhecidas no Brasil, muitas, eu poderia citar várias delas, procuro não citar agora, mas que
às vezes, só numa leva vem 10 técnicos, 7 técnicos para poder se formar conosco. Ou seja, hoje nós somos uma referência educacional na formação de técnicos. A gente tem o pós-latim que acontece na Argentina. Nós temos Dubai esse ano, 2023, vai acontecer em Dubai, a nossa edição de corte, que é o Nanit Cut. Meu sonho é conhecer Dubai. Já pensou eu juntar essas duas coisas? Fosse lá fazer um curso técnico e ainda conhecer Dubai? De Dubai vai ser corte, serão 3 meses, visagismo e corte. Aí nós temos em Portugal, que nós já estamos há 6 anos em Portugal, vamos completar 6 anos agora em março, não, em julho, né? Estamos 5 anos e meio, onde vamos ter curso de tricologia, curso de loiros, de cachos, de liso, que é o liso blindado. Terapia capilar. Terapia a gente vai ter em janeiro, em São Paulo, que é o tricoterapeuta. O tricoterapeuta só que entra as ciências mesmo. A gente tem aulas específicas, nosso corpo docente, nosso cronograma de aula, ele é muito intenso. Vem desde a parte da dermatologia, biologia, citologia, tricologia, cosmetologia. Isso só no tricoterapeuta, tá? Em outros treinamentos é a mesma mescla de educadores. Assim, foi tudo, sabe, eu procurei trazer o melhor e procurei montar os melhores treinamentos mais intensivos, os mais completos. E hoje, dentro da Hair School, nós conseguimos fazer isso, né? Entregar o melhor em curto espaço de tempo. Inclusive, né, a gente me sinto super lisonjada, eu estou indo, inclusive, hoje, né, para Buenos Aires. Recebi uma grande proposta de hoje ser uma parceira internacional, fazer parte vamos dizer assim, hoje a Hair School está comprando uma parte da Academia Longueiras. Me leva junto com você, mulher. Me leva junto com você. Bora. E a gente hoje vai fazer parte aí desse grupo da Academia Longueiras, em Argentina. Então, a Academia Longueiras é muito boa. Sim, a gente tem crescido cada vez mais e mais e mais, né? Entrando com... a gente está com um projeto que nós iniciamos agora, demos os primeiros passos agora no Chile, no começo do mês agora de novembro, ou seja, então a gente está cada vez mais aumentando os nossos treinamentos internacionais também. Então são muitos, desde micropigmentação, sobrancelha, visagismo, são mais de 50 treinamentos, e todos de alto gabarito, todos eles não... Assim, Gra, qual é o melhor? O melhor é aquele que vai te ajudar a ter resultados hoje. Mas o que é melhor? Você é especialista em cacho? Então, vai para o expert em cachos crespos e faz o liso. O que é o melhor? Se você é bom em loiro, quer se tornar realmente uma autoridade, faz autoridade máxima em loiros. Quero ser educador, faz formação. Então, não existe o topo, sabe? Existe assim. Quanto mais você estuda, mais você vai perceber que você vai ficar dependente da informação. Então, nossos alunos não fazem um curso na Hair School. Eles fazem pelo menos 3 cursos. É muito difícil fazer um só. Muito, muito, muito raro. Muito raro mesmo. A não ser aquela pessoa que só quer o certificado. Essa que só vem em busca. Não, já fiz Hair School. Pronto, riscou. Só para ter o nome, né? Agora, aquele que está em busca realmente de mais e mais e mais, ele vem para tricologia, tricoterapeuta, vai para autoridade em loiros, que vai para formação, que vai para o pós-latim, que vai para a Europa, e é uma bola de neve. Graciele, o tempo máximo de um curso de técnicos aí na academia, ele é mais ou menos quantos dias? A pessoa estuda quantos dias para fazer, sai daí assim, top de linha? O check-in é no sábado, o check-out é no outro sábado. São 6 dias são 6 dias imersivos, né? De treinamento. Sim. E está custando em média quanto um curso desse? Olha, hoje a nossa formação, o preço de mercado seria no mínimo R$20 mil. Mas um preço de tabela para 2023, ele está R$14 mil. Só que, baixou bastante, viu? Sim. E quem fecha agora nesse mês de dezembro, ainda tem uma condição muito especial. No mês de dezembro a gente está com Black December, que é justamente para dar oportunidade para as pessoas que estão ali. Tipo, e agora como é que vai ser o Brasilzão 2023? Primeira dica mais importante de todas, né? Mas vocês para o pessoal que mora distante, fora, vocês fazem pacote, condições de hotel, tudo inclui assim, não todos, né? Depende do curso. Depende do curso, depende do treinamento. Por exemplo, curso técnico, eu tenho interesse em saber do curso técnico.
o de técnicos a gente coloca como cortesia hospedagem, 7 dias de hospedagem, café da manhã, coloca algumas cortesias para que a pessoa venha mais preparada, né? A dica que eu passo é que final de ano é a hora da gente fazer um planejamento estratégico para o próximo ano. E chegou no final do ano, se você ficar com medo do futuro, cara, se hoje está incerto, o passado foi ruim, se tu ficar com medo do futuro, tá lascado, não dá para fazer mais nada na vida, se enterra de vez. É como os profissionais hoje que... Os profissionais hoje que estão no mercado, que eu digo hoje, daqui um dia, quem não se reciclar dentro da área de beleza mesmo, por exemplo, cabeleireiro hoje, que ele não se reciclar fazendo um curso de terapia capilar, tricologia, essas outras questões que envolvem a questão, porque, olha, para você ver, Graciele, eu tenho quase 40 anos de profissão, eu tenho 53 anos, então eu comecei bem novinha, quebrei muito a minha cara no início, porque não tinha conhecimento. Meu primeiro curso foi de uma associação. Eu já nasci, na verdade, cabeleireira, né? Eu já nasci cortando cabelo, eu já nasci cabeleireira. Só que quando eu descobri que eu já nasci cabeleireira, eu já tinha 14 anos, e quando eu comecei a esse mundo de cursos. Mas você deve saber, claro, que o universo antes era bem diferenciado de hoje. Os recursos eram menores, né? Na minha época mesmo, mulher, ou ela era casada, ou o trabalho dela era dona de casa, ou babá, ou empregada doméstica, né? Era esses os trabalhos. Então, para poder eu me tornar cabeleireira foi muito difícil. Então, quando começou a surgir esse negócio de associação no bairro para os jovens que não têm condição, não têm profissão, aí eu ia junto. Então, nisso, eu fiz vários cursos de florista, de desenhista, até de corte e costura eu fiz, artesanato, o que você imaginar, eu sei fazer. Essa semana até eu estava ensinando meu neto, olha, isso tem anos que eu aprendi, há mais uns 30 anos atrás. Eu morei em Maceió, e lá em Maceió eu morava perto de uma praia que é uma praia turística. Então o pessoal vendia muito aquelas coisas de artesanato, o pessoal gosta que vem de fora. E eu ganhei muito dinheiro confeccionando caneta com linha de crochê e pulseira, fazendo nome de times, de futebol, nome de pessoas. Por quê? Eu peguei o que eu tinha aprendido há muitos anos atrás e levei, e fui ganhar dinheiro com isso. Porque ninguém conhecia a Marilúcia, a cabeleireira lá, entendeu? Ninguém me conhecia. Meu esposo trabalhava embarcado, viajando, e aí nessas viagens era 3 anos em um lugar, 1 ano em outro, não ficava. Para você ter uma ideia, aqui em Aracaju agora, é que eu tenho 25 anos que eu estou em Aracaju, 25 anos, mas antes de vir para cá eu morava em Recife, entendeu? Eu morei 10 anos lá, toda a minha formação foi de lá. Então, eu não ficava muito tempo no lugar. Então, quando eu chegava na cidade, ninguém conhecia a Marilúcia cabeleireira, como me conhece hoje, aqui em Aracaju. Então, a minha vida foi o quê? Eu chegava numa cidade, se tivesse a moda, ela fosse vender flor, eu ia fazer flor. Até flor de papel higiênico eu aprendi a fazer. É muito bom. Entendeu? Eu sou dessa época das associações e também comecei por aí, né? Que é ali, só que naquela época eu só podia entrar para fazer curso a partir dos 15 anos de idade. Mas aí foi aí que eu até me dispersei, porque falei, caraca, 15 anos, aí a gente já começa a fazer sem certificado mesmo. Porque esperar certificado é fogo. Eu comecei com 14 anos, eu já era profissional na minha época, com 14 anos, porque eu já cortava o cabelo do pessoal, né? Eu era a profissional. Eu cortava cabelo de homem, eu cortava cabelo de mulher. Eu aprendi a cortar cabelo naturalmente, como diz o povo. Na onde? No cabelo da minha família mesmo. Meus tios, eu também sou de uma família grande, graças a Deus, para isso os meus tios me ajudaram bastante. Eu, de vez em quando, eu fico lembrando com eles, quando eu não suporto ver matar uma galinha, aquelas galinhas que o pessoal mata e corta o pescoço, que tira sangue. Porque quando eu estava cortando o cabelo deles, eu não tinha uma navalha. Aí eu fazia o quê? Pegava uma gilete, colocava na mão e fazia o pé do cabelo deles ali com aquela gilete. Só que eu cortava os coitados todos. Quando terminava, era tanto sangue que eu não sabia se eu tinha feito o pé ou se eu tinha matado o rapaz.
Diga que situação. Aí eu pensava, ele não vai deixar mais eu cortar o cabelo dele, não. Aí fazia, venha, vai cortar sim, até você aprender. Aí era, hoje não tem mais isso, né? Tipo bullying, né? Eu fazia caminho de rato, aí eles iam trabalhar assim mesmo, e cortavam os pescoços, e eles não estavam nem aí. Eu sei que nisso foi que me ajudou bastante. Eu aprendi muito a cortar cabelo, masculino principalmente, que mulher, não tinha tanta mulher na família que gostasse de cortar cabelo, era só aquelas pontinhas, então eu fiquei ótima em franjinha e pontinha. Ah, Meu imagina, Deus do nossa, céu. nossa, Olha, dava para fazer um livro, a minha história e a sua junto, aí dava para fazer um livro, viu? bora. Porque essa coisa, isso é gostoso da gente lembrar, né? Que às vezes eu vejo, eu tive uma aluna, Graciele, eu fiquei muito indignada com essa, eu sinceramente, eu tirei ela do curso, porque eu tenho um ditado que eu sempre digo assim, aquilo que eu não quero para mim, eu não dou aos outros. Se não faz bem para mim, não tem valor nenhum. A mãe se esforçava, pagava o curso da menina, ficava com o filho dela. Ela chegava no curso e dizia, professora, se minha mãe ligar para cá, diga que eu estou no curso. Aí eu estou ocupada e não posso atender. Eu dizia, não me envolva nisso não. Aí ainda fiquei sustentando isso 3 meses. A mãe ligava, eu não atendia. Fiquei sustentando. Quando foi um dia, eu disse, olha, vou ligar para sua mãe e vou comunicar a ela que você não está fazendo curso. Porque quando terminasse o curso, na época eu dava curso de 1 ano. Então, quando terminasse o curso, que a mãe dela fosse colocar ela na prática. Ia ter o quê? Quer dizer, poxa, paguei um curso de 1 ano para nada, e eu não ia querer o meu nome jogado desse jeito. Você passa uma vida toda para construir um nome para as pessoas virem lá. Você construiu aqui, Graciele Gato. É o seu nome. Olha onde você está hoje. Numa academia onde muitas pessoas gostariam de estar. Inclusive eu. Entendeu? Então, a gente trabalha bastante para construir um nome, para você ver outra pessoa chegar e destruir por conta de mixaria que você vai ganhar, e nem que fosse por muito. O que estava prevalecendo ali era a falta de consideração dela com a mãe dela e a minha de ser cúmplice daquela situação. Eu não quis. Porque envolve muitas coisas, né? É um conjunto. E a gente sabe que até os tempos de hoje, quantas pessoas, quantos profissionais com tempo de carreira, muitas vezes acontecia isso comigo também na Hair School. Quantos profissionais viajavam de outros estados para vir para São Paulo para poder sair, para ir para Villa Country, para ir não sei aonde, para ir para balada, sabe? Hoje a gente leva uma fama, tipo sistema militar de ensino, porque a gente tem regras, não dá para sair à noite. Quantas mulheres também adultas, mães de família, supostamente, quantas delas vinham para treinamento para dar perdido? Então isso não acontece só por isso, você está contando casos de crianças, adolescentes, sem responsabilidades, que, de certa forma, dependendo do meio que ela está inserida, é compreensível. Mas a gente vê, assim, quantos casos aconteciam também de pessoas viajando, né, e querendo o quê? Só um certificado. A gente teve que mudar os nossos contratos, colocar que não tem direito a certificado se não tiver uma nota mínima. Por quê? Para a gente acabar com aquelas pessoas que queriam viajar só para trazer um certificado. E, eticamente, para a gente estaria errado? E acaba sujando o nome da escola, né? Sim, porque primeiro que a pessoa não aprendeu. Segundo, é que ela está levando o nome da escola e, na verdade, ela não estava presente. Terceiro, que é totalmente contra os nossos valores e princípios. Então, a gente colocando essas regras, hoje só vem para a Hair School quem quer estudar mesmo. A pessoa, e a gente deixa claro, não dá para sair à noite, não tem como sair à noite, o curso acaba tarde e a gente tem atividades. Olha, esse é intrometido, viu? Eu tenho que tirar ele daqui. Deixa ele aí, mulher, deixa ele aí, tá tão lindo. Eu preciso deixar ele intrometer a câmera. Ele já subiu no meu colo aqui, discretamente, mas já tá indo para a direção. Ou seja, isso é muito comum, infelizmente tem muitas pessoas que ainda não entenderam a importância do nosso chamado, né, que é um chamado, é um dom, e a gente ajuda pessoas a encontrarem também propósitos, a ajudar outras pessoas, porque
a gente ajuda pessoas a ajudarem outras pessoas. Então, com o nosso conhecimento, a gente consegue ajudar um profissional a crescer para que ele continue impactando a vida de outras pessoas também. Então, não se trata apenas de um curso, a gente está falando de mudanças para a vida inteira, né? Ô, Graciele, eu vendo você falar e eu tô vendo aí que você tem um cabelo louro, né? Sim. Você lembra quando entrou aquela história de cabelos platinados? Quantos problemas a gente teve? E ainda tem hoje, né? Até hoje. Ainda tem hoje. Não, isso não Porque acabou, as pessoas estão fazendo as coisas de qualquer jeito, achando que todo cabelo tem condição de ser feito, um louro, só chegou, eu quero e eu faço. Não existe aquela questão da responsabilidade do profissional, porque assim, o cliente, eu coloco sempre o cliente assim, o cliente é o que menos tem culpa. Ele tem sonhos, né? Sim. Tipo, eu amanheci hoje, olhei no espelho e disse, eu quero ser loura. Eu não estou preocupada se meu cabelo vai prestar para fazer, não, eu quero ser loura. Então, eu vou lá, procuro um profissional e chego no salão e digo, eu quero ser loura. E aí, o profissional vem lá e coloca a mão no seu cabelo, não faz um diagnóstico, não faz um teste. Acontece aquele caso que você falou nesse instante, da pessoa que foi processada por conta de uma irresponsabilidade, não é isso? E aí, hoje, a gente vê as pessoas brincando de ser colorimetrista, porque vai lá na internet e vê aqueles vídeos rápidos, que a gente sabe que nem tudo aquilo ali é verdade. Hoje, com essa moda de filtro, de tudo muito rápido, de cortes, quantas edições teve para chegar naqueles resultados, né? E as pessoas estão aí. Aí eu lhe pergunto hoje, uma pessoa que quer ser colorimetrista, chega numa academia dessa aí, uma pessoa, ela chega do zero ou ela precisa já vir com alguma bagagem para poder fazer um curso na academia? A realidade é que hoje, se eu for dar minha opinião não significa que tem que ser assim. Eu acredito que hoje as pessoas que elas chegam sem conhecimento é muito mais fácil do que aqueles que vêm cheio de vício. Eu não me importo, para mim, se eu tiver que te ensinar colorimetria hoje, tá? Se eu tiver que te ensinar colorimetria hoje, que eu tô puxando aqui justamente isso aqui, coloquei embaixo. Se eu tiver que te mostrar a parte da colorimetria na prática, eu tenho certeza que uma pessoa que ela não é do segmento, ela vai ter, às vezes, muito mais facilidade de aprendizado com certeza do que uma pessoa que tem muitos vícios. Com nossa certeza. Academia, ela permite que um profissional cabeleireiro, mesmo que ela não seja uma colorista, que ela não tenha, por exemplo, ela é cabeleireira, porém especialista em loiros, não é em colorimetria. Porque às vezes a pessoa é boa em descolorir. Descolorir é uma coisa, colorir é outra coisa. Porém, pertence tudo ao grupo do verdadeiro master colorista, que é aprender todos os processos. Então, na nossa academia, precisa ser o quê? Cabeleireiro. Mas e se a pessoa já veio, por exemplo, técnicos, não cabeleireiros, que são técnicos educadores? Pode ser? Pode, se tiver vontade e desejo. É que quando você vem com experiência, muda toda uma história, positivamente também. Não é só o lado dos vícios, que é o lado negativo, mas tem o lado positivo, que ele tem as perguntas chaves, ele tem as perguntas dos reais problemas, ele sabe os problemas. Quando a pessoa ela é um profissional que já colore cabelo, ela sabe quais são as dores. Por exemplo, como é que eu faço para fazer um cobre sem que ele fique avermelhado? Então, ele já tem a pergunta certa para a dor que ele realmente passa. Quando a pessoa não tem experiência, ela não sabe fazer as perguntas, ou seja, das dores que tem. Tudo bem que isso não é um problema pra gente, porque a Hair School, ela te dá a base, e você tendo a base, a dúvida que vier, independente se vai ser sobre rosé, marsala, violáceo, não importa se vai ser sobre vermelho, a pessoa vai ter a resposta, se ela realmente estudar. Então, a gente não precisa de perguntas para que o curso tenha um bom desenvolvimento. A gente precisa de profissionais com desejo de aprender. E se a pessoa tiver desejo de aprender, ela certamente vai crescer muito como colorista, chegando do zero, tendo experiência, sendo dono de marca, porque muitos donos de marca fazem curso conosco, né, para poder aprender, para poder ensinar. Então, indifere. O que a gente espera de um profissional ou do aluno que se inscreve no nosso treinamento é que ele venha pronto, aberto para o aprendizado. Que ele venha pronto para poder,
fazer realmente o processo da transformação. Transformar, mudar, a gente muda, né? O negócio tá aqui, agora vem para cá, mudei. Mas depois eu posso voltar para o mesmo lugar. Agora, transformar é um outro processo. Então, se a pessoa se permitir transformar, ela nunca vai voltar a ser como ela era antes. Então, é como uma borboleta, né? Exato, como uma borboleta. Então, se a pessoa ela não tiver essa ideia de que ela tem que vir pronta para isso, aí esse perfil de aluno não nos interessa. Não nos interessa ter alguém que venha por certificado, não nos interessa alguém que venha passear em São Paulo ou em qualquer outro país que nós estejamos. O que é lógico que, dependendo do país, a gente vai conhecer também. Quando eu levo meus alunos para Dubai, tem esquema de passeio, Argentina, tem passeios, tem show de tango, Lisboa, sempre vai haver alguma outra oportunidade turística no meio, né? Mas o que a gente quer é que o aluno venha pronto para o processo de transformação. Eu tenho poucos, assim, em milhares de alunos formados técnicos, vou falar só da área técnica para entender. Eu conto em uma mão só a quantidade de pessoas que hoje não foram prontos para transformar, pessoas bloqueadas, travadas emocionalmente, acho que em vários aspectos da vida, e que não se permitiram, mas eu conto na palma de uma mão, ou seja, eu sei quantos são, porque a grande maioria, mesmo que tenha travas, bloqueios, ela se permite, mas tem gente que não se permite de forma alguma. Tem gente, assim, que cria um monstro dentro de si, uma luta, um conflito, mas todos são bem-vindos no curso de colorimetria, de dono de empresa a um promotor de loja, a uma pessoa que está iniciando, a quem tem 20 anos de carreira, 50 anos de carreira, não importa. Tem algum tipo de regras para a pessoa que vai ingressar na academia para poder fazer a matrícula dela? Tem algum tipo de regras? Não, a gente não impõe nenhum tipo. Antigamente nós tínhamos. Tinha alguns cursos que nós exigíamos o primeiro grau, né, o ensino fundamental, e a gente exigia para formação de técnico, a gente exigia para formação de técnicos o ensino médio. Mas, depois da lei que regulamentou a profissão, que não colocou nenhum tipo de parâmetro, nenhum tipo de base escolar, a gente decidiu tirar a nossa restrição. Porque a gente entendeu que se o governo federal entendeu que um cabeleireiro pode ser um profissional sem nenhuma escolaridade, porque nós vamos impor isso? Então a gente começou a deixar livre. E assim, Graciele, eu até concordo com essa situação, porque assim, a gente vê que não essa geração de hoje mais, mas na nossa geração para trás, um pouco mais, existia muitos profissionais. Eu vou dar exemplo a você do meu avô. Meu avô era uma pessoa assim, não teve estudo, era uma pessoa como é que o pessoal dizia antes, analfabeto de fazer um ó com copo. Já ouviu essa expressão? Sim, já. De fazer um ó com copo? Pronto. Era meu avô. Mas pensa uma pessoa super inteligente. Meu avô era uma pessoa super inteligente. Inclusive, eu aprendi, porcentagem, eu aprendi com meu avô. Eu aprendi algarismo romano com meu avô. Foi ele que me ensinou. E aprendi matemática com meu avô. E se eu disser a você que meu avô nunca foi numa escola, ele aprendeu. Então, assim, se ele fosse para ser, vamos dizer, naquela época, um professor de matemática, o aluno que fizesse um curso com ele naquela época, sairia de lá formado, mestre. Porque se você pegar a maioria dos alunos hoje, de universidade, que faz faculdade, que estuda 4 ou 5 anos, você perguntar quanto é 3 vezes 38, ele não sabe. E meu avô respondia assim. Você está entendendo? Então, assim, é aí onde entra agora a questão. Foi bom que a academia ela tirou essas restrições, porque facilitou para muitas pessoas. Sim. Eu lembro que quando eu tinha escola de cabeleireiro, teve alguns alunos naquela época que quando eu queria fazer o curso, elas me chamavam lá no cantinho. Às vezes assim, professora, quando tiver aqueles trabalhos que for para escrever, não manda eu fazer não, na frente das pessoas, porque eu não sei ler.
Mas aí você começava a trabalhar nessa pessoa e ela se tornava uma profissional melhor do que aquelas que estavam lá que se considerava a bambambam da história. Você está entendendo? Então, assim, eu nunca coloquei restrição nos meus cursos. Confesso que antes, no começo, há muitos anos atrás, eu colocava tipo assim, eu tinha uma prova que eu colocava assim, se o aluno ele viesse como iniciante do zero, ele não precisava fazer avaliação. Mas se ele viesse como profissional, ele faria uma avaliação de 10 quesitos. E lá eu colocava principalmente a parte de colorimetria, entendeu? A parte química, principalmente, porque era onde mais me preocupava. Então, quando eles percebiam que tinha uma prova, sabe o que é que eles diziam? Ah, não, então eu prefiro fazer do zero. Aí você pega que aquele profissional ele não é capacitado, entendeu? Então eu comecei a tirar, porque eu achava que estava deixando muitas pessoas constrangidas, e deixei mais leve. E aí fluiu bem melhor. Eu passei até ter mais alunos por conta disso, fluiu bem melhor. Que bom, que bom. A gente ainda tem várias atividades que exigem, né, alguns exercícios específicos, mas a gente entende que, por exemplo, uma pessoa ser técnico mesmo, palestrante, que é o caso de formação, ele precisa ter o básico da escolaridade, porque ele precisa se comunicar bem, não somente de forma oral, nesse caso, escrever, sim. Ele precisa colocar muito bem a sua escrita num flip chart, num quadro branco, ele precisa de uma série de habilidades e vai exigir dele sempre tempo de voltar a estudar. Então vai exigir dele o quê? Uma atitude de voltar a fazer aquilo que ele não fez na época que, por algum motivo, ele não conseguiu. Então, eu acredito que isso estimule também os profissionais a tomar uma atitude, um posicionamento em voltar a estudar. Mas, assim, para os outros cursos, a gente não exige, não. Mas o formação nós exigíamos. Quando alguém pergunta alguma coisa a respeito, eu digo, olha, tem sim, tem testes, tem algumas coisas importantes, e a pessoa tem que saber escrever. E a gente sente que, mesmo num grupo grande, a dificuldade de interpretação de texto é muito grande. Tanto que a gente lê, relê, explica, quase que dá vamos dizer assim, um spoiler, né, da resposta. A gente hoje entende, né, que quando a gente fala, como eu falei, em andragogia, a gente tem que analisar o adulto. O adulto é diferente de um jovem, então a gente sabe, tem adultos que têm sim dislexia ou tem um déficit muito, muito grande de atenção. Então, hoje a gente pensa em tudo, até nas nossas atividades, a gente pensa de uma forma que ele consiga executar, né, de uma maneira que ele, além de ele ter mais aprendizado, ele também consiga ter um bom desenvolvimento no curso. Certo. Graciele, você hoje representa alguma marca? Hoje nós temos uma marca própria nossa, que é a linha Gato Rosa. Ai, que porém, a Red chique. School ela é livre de marcas, né? Mas tem a patrocinadora, assim como todas as academias do mundo, todas, sem exceção, precisam de produtos para trabalhar, para fazer técnicas de loira, de colorimetria, de penteados, então todas elas têm um patrocínio oficial. Como é o nome da sua marca? É Gato Rosa. Gato Rosa. Pode falar. E essa linha, né, que nós temos é uma linha que foi desenvolvida, a única hoje com uma certificação da Academia Hair School, certificação de uma academia científica, e ela foi criada dentro das necessidades reais dos cabeleireiros, porque o que acontece é que existe muita mentira também no mercado do cosmético, muita promessa que não é verdadeira, muita coisa que a gente se incomoda demais, né? Por exemplo, você pegar uma escova de ácido ou glioxílico ou carbocisteína e dizer que é o ácido lático que alisa, ou o ácido cítrico que alisa, ou o hialurônico que alisa, sendo que, na verdade, isso não é verdade. Pode até ter o ácido hialurônico, o ácido lático, ácido, cítrico, pode ter combinações de ácidos ou aminoácidos, mas esse não é o ativo que alisa. Então, hoje a gente traz essa verdade do cosmético de forma aplicada. Então, o foco da Gato Rosa é justamente fazer o papel correto. O papel correto, é isso, é entregar a verdade, é entregar as soluções. Graciele,
na sua opinião, ou no seu conhecimento, na verdade, né? Qual é o melhor ácido para progressiva hoje? Porque, como você mesmo disse, é um universo de produtos hoje dentro do mercado e cada um cria na sua técnica. Eu não sei se você viu, eu até acho engraçado. Todo mundo cria agora um liso perfeito, liso espelhado, liso quiabo, liso tomate. É tanto liso que quando você vai olhar é tudo a mesma coisa. Mas me conte aí, já que você falou que vocês têm uma linha própria de vocês, qual é o princípio ativo da sua progressiva hoje? Vocês têm progressiva, não é isso? Sim, nós temos selagem, a gente também tem ativos, por exemplo... Preciso conhecer, né? Eu preciso conhecer, né? Como é que eu faço para conhecer eu te mando um portfólio para que você conheça, né? Para que você saiba bastante sobre a linha. A gente fala sobre os ativos, fala de detalhes, o que tem na composição, passo a passo também. Mas assim, vindo para a sua pergunta, existem muitos apelos, que a gente chama assim, apelo claims, né? Que são os apelos de mercado dos produtos. Então, existem muitos apelos falsos, apelos que não são verdadeiros. Que, como eu disse, promessas que não são verdadeiras. Quais são os ativos de uma escova ácida? Existem vários tipos de ativos, tem mais de 10 tipos de ativos diferentes, mas não do universo ácido, tá ok? Existe o alcalino e o ácido. Dos ácidos, na verdade, só existem 3. É o formaldeído, que é o proibidão, que tem um grau de toxicidade absurdo, proibido mundialmente. Ele é usado apenas como conservante de um cosmético, mas a quantidade inserida para conservar é tão pequena que seria simplesmente insignificante, impossível obter um alisamento. Aí, só que é usado como princípio, como ativo principal, uma quantidade totalmente fora do padrão, porque o normal 0,2, 0,2 e estão usando aí 15, 20, 30% para poder chegar no resultado que chega hoje. Então, é tal do proibidão, eu chamo de proibidão. E aí, nós temos o glioxílico e a carbocisteína. A carbocisteína, permitida que, através, por exemplo, quem já tem o seu registro, não os novos registros, mas quem tem o seu registro, que é um ativo que é vendido como Prolis, né? Então, tem Prolis Gold ou Cerelis, que são registrados e são permitidos pela Anvisa, foram permitidos. Os novos registros não estão sendo mais permitidos, quem tentar registrar agora não consegue, mas quem já tem o seu, tá ali com o seu, tá legalizado. Que é essa mescla da carbocisteína e glioxílico. Não existe outro tipo de ácido, não existe. O meu é isso, o meu é hialurônico, o meu é cisteína, o meu é cistina, o meu é tanino, o meu é... Não existe. Esses ácidos ou aminoácidos, eles não alisam. Então, só tem um ativo, que é esse combo de ou carbocisteína ou cerelis, que são específicos mesmo, desenvolvidos com... Principalmente ali, que ele tem o glioxílico na composição, tá? Na Europa é permitido, Estados Unidos, vários outros países não tem nenhum tipo de restrição quanto ao uso desse ativo. Agora, o que acontece é que o mercado mente. Por quê? Porque eles estão trabalhando com progressivas híbridas. O que seria isso? Gente, é só para ficar mais bonitinho falar híbrido, tá? É a mistura do formol com ácido. Formol mais glioxílico, aí põe uns aminoácidos lá dentro, escova de aminoácido, escova de queratina, escova de não sei o que lá. E aí vai surgindo esses montes de mentiras. Agora... Todo mundo quer vender, né? De alguma forma, todo mundo quer vender. Só que de forma ilegais, porque a partir do momento que tu insere, que tu coloca ali um produto, um ativo não permitido, que é o caso do formaldeído, ou glutraldeído, ou fenoxetanol, algum ativo que a gente fala assim, que são conservantes, eles têm os seus malefícios, o grau de toxicidade gigantesco. Mas o que acontece é que, em resultados, todos eles chegam a resultados semelhantes. Tá? Todos eles dão aquele liso magnífico, brilho, tal. O problema é quem está fazendo uso constante desses ativos. Porque aí começa, são gânglios, aí problemas pulmonares, cerebrais, e a gente tem visto aí um número muito grande hoje de profissionais infelizmente, desenvolvendo câncer, né? Por conta do... Eu tive um problema muito sério com o glutaraldeído, na época quando lançaram esse produto, eu e minha filha, ela chega até sangrou pelo nariz, colocou sangue pelo nariz,
entendeu? É E não foi nem passando no cabelo dela, foi passando no cabelo de cliente. Mas o cheiro foi tão forte que ela passou mal e amanheceu colocando sangue pelo nariz. Eu só fiquei tonta, mas ela passou bem mal, minha filha. É bem complicado. Entendeu? E hoje, infelizmente, as pessoas não respeitam. As marcas hoje conseguem até exportar produtos híbridos. Para não falar na verdade, tem uma Anvisa que diz que é para controlar, né? Uma vez eu fui fazer um teste desses produtos que eles falam que não tem formol, e tinha lá formol. Eu tenho uns amigos que são técnicos, são peritos, e eles fizeram o teste e tinha lá formol dentro do produto. E eles ficam mentindo. E tem muitos produtos hoje que estão assim, nessa situação. E eu digo, tem produtos hoje tipo exportação, que são exportados, que tem ali na sua composição o formaldeído. É assim, eu digo que o mercado, por isso que a gente decidiu, de uma vez por todas, ter a nossa própria marca, porque era pó com promessas, esse abre 12 tons, abre 11 tons, gente do céu, é sair do preto para chegar no, sabe? Então, muita promessa falsa. Verdade. Que não... E o pior é que as pessoas acreditam, viu? Uma vez eu estava fazendo um evento, a minha filha ligou para mim, mãe, achei um pó descolorante maravilhoso, ele abre 80 tons. Eu digo, como assim isso aí, 80 tons? Isso não existe, não. Existe, mas ele disse que abre 80 tons. Comprou o pó descolorante. Quando passou no cabelo, o cabelo ficou todo laranja. Eu disse, vamos lá, eu estou esperando uns 80. Porque o cabelo chegar em 10. E em 10 já é difícil, já está com problema. Imagina em 80. Não tem como, gente. Falta de conhecimento, né? Mas o vendedor, na verdade, queria vender, né? É por isso que a gente decidiu lançar, porque dentro da Hair School a gente não poderia colocar qualquer produto. A gente não poderia ter um produto que mentisse, um produto que enganasse, um produto que dissesse coisa que fosse contra aquilo que a gente ensina. Então, por esse motivo, a gente decidiu ter uma marca, né, para poder entregar os reais resultados. Tá custando em média quanto uma progressiva sua? Olha, a nossa progressiva não é a mais barata. Com certeza é uma das mais caras, mas a gente escolheu os melhores ativos, assim, mais incríveis para colocar em todos os nossos produtos. Inclusive, a nossa progressiva está na faixa, acho que, se eu não me engano, de R$500, mas é um produto simplesmente fantástico. O custo por aplicação sai baixo, porque ela rende muito, espalha muito. A espalhabilidade é gigantesca, o resultado é formidável. Por exemplo, para você ter uma noção, nós estamos na Europa, já todo regulamentado, a gente não envia produto para lá, sabe? É tudo certinho, todos os nossos documentos, temos toda a nossa licença para atuar na Europa inteira. Agora, em dezembro, acabou. Na nossa, nem dá tempo da gente enviar agora. Eu não sei se você conheceu uma linha de produtos chamado Exoplastia. Conheceu? Sim. Conheceu essa linha? Então, na época, esse produto ele custava R$800. Sim. E a gente comprava. Por quê? Porque a gente tinha certeza do que a gente estava trabalhando. Era um produto que tinha qualidade. Infelizmente, por conta de preço, e depois que começou essa... Eu não sei se eu chamo prostituição de progressiva ou poluição, nem sei como é que chama isso. Um desses dois nomes aí, eu acho que os dois encaixam, né? Prostituição e poluição. Porque, assim, hoje você entra... Aliás, não precisa nem ir dentro da internet hoje buscar uma progressiva hoje lá. Você chega no comércio ali, na cosmético, tem progressiva lá de R$70. Sim, e aí a cabelo essas híbridas, geralmente é híbrida. Aí a cliente chega no seu salão com a progressiva dessa debaixo do braço e faz, olha, eu trazendo o meu produto, quanto custa? Eu faço R$200, que é o preço que eu cobro aqui de uma aplicação. Ai, mulher, mais caro do que o meu produto. Sim, eu mandei você comprar esse produto. Entendeu? Então, a média de uma progressiva hoje aqui em Aracaju é R$200, R$300. Então, eu vou cobrar pelo preço como se eu estivesse cobrando eu mesma fazendo o produto. Com certeza. Não vou cobrar. Sem contar que você que vai ter o problema de estar inalando. Exatamente. Eu não confio. Olha, ninguém traga. Outro dia chegou uma cliente com pó descolorante. Você acredita? Pó descolorante para fazer mechas no cabelo dela. Aí, quando eu fui olhar o pó descolorante dela, Márcia... Eu trabalho com o pó da London, que é um pó muito bom. Trabalho com da SP Luna. Aí eu vou usar Márcia.
Me diga, pelo amor de Deus. Eu disse, mulher, infelizmente, eu não tenho como fazer isso aí com esse produto, não trabalho dessa forma, não. Ela, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu disse, bom, se você quiser, você tem duas opções. Você está com a nota, você vai lá no comércio e troca por outro produto para você usar e faz aqui comigo com o meu produto. Se não, você veja em outro lugar, porque eu não faço. Sim. Sim. Entendeu? Graciele, a gente já está finalizando o nosso bate-papo aqui, está muito bom. Eu poderia ficar com você aqui muito mais tempo, mais 1 hora de relógio com você. Já tem 1 hora que a gente já está aqui nesse bate-papo, mas eu tenho um compromisso, você também tem um compromisso daqui a pouco. Então, eu gostaria que você deixasse suas deixas finais aí, falasse um pouquinho onde encontrar você, como encontrar a sua empresa, seu Instagram, os cursos que você ministra, rapidinho aí para a gente encerrar. Bom, então, para você me conhecer, até para você me conhecer mais, Marilúcia, eu te recomendo, vai no meu Instagram, que tem muito conteúdo gratuito, no meu canal no YouTube, tem trabalhos práticos, tanto de penteado, de colorimetria, de loiros, e no meu perfil do Instagram, que é Graciele C. No seu Instagram já estou seguindo. Sim, pronto, Graciele Gato. E o YouTube? E no meu YouTube é Graciele Gato, no meu Instagram da Hair School, na Hair School também tem muito conteúdo, que é Hair School Internacional, é international, né? Hair School, hair de cabelo, school, escola internacional em inglês, né? Hair School International. Sim. Ou também o Gato Rosa Oficial, que é da nossa linha. A gente tem assim, conteúdos transbordando aí para quem quer pegar senhas, quer pegar dicas, e todos os dias eu tenho lives no meu perfil Graciele Gato. Agora mesmo, finalizo, faço minha live e daqui direto para o aeroporto. Muito bem. Se eu chegar a tempo de assistir sua live, eu vou entrar para assistir um pouquinho lá, porque eu tenho um compromisso já e eu não posso deixar de ir. Então, Graciele, muito obrigado. Eu vou me despedir do pessoal, aí você não sai, você fica aí, e aí daqui a pouco a gente conversa só rapidinho para finalizar, tá? Eu quero agradecer a vocês que esteve até agora nos assistindo, muito obrigado. E lembre, viu, todas as terças-feiras estamos ao vivo fazendo o nosso Pod Ré, o nosso talk show de beleza. E você é o nosso convidado. Quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, que é a Biju Artes, Estúdio Mix, Sensacional Bronze e a Acarajé da Magda. E você não esqueça, faz um M e chama a Mecha Azul, todas as terças-feiras, às 19 horas. Pode Ré e segue lá no canal. Boa noite e até a próxima.